Meu Deus, não fazem isso. Vida ao Níger, vamos à análise. Temos conosco o jornalista angolano José Gama. Com ele vamos compreender a possibilidade disto ter lugar, não só desta redução, devolução do poder constitucional, daqueles que foram eleitos de forma democrática, mas também vamos tocar na questão do fato disto estar a tornar-se cada vez mais frequente no continente africano, que os governos, sobretudo os libertadores, sejam tirados do poder através de golpes de Estado. Zé, seja bem-vindo ao Noite Informativa. Há este ultimato dado pela União Africana. Que poder é que tem a União Africana para exigir que os militares no Níger possam voltar atrás? Boa noite. Eu penso que a União Africana não terá como se impor para desencorajar este golpe de Estado. Até aqui não temos nenhum histórico de um golpe de Estado que tenha acontecido em África, em que a União Africana, a CEDEAO, terão se posicionado e que terá resultado na inversão de papéis. No caso do Níger, este golpe já está muito avançado. O Níger tem um problema a nível das Forças Armadas. É um país com cerca de 22 milhões de habitantes, com um exército entre 5 a 7 milhões, e tem aqui uma casa militar, uma guarda presidencial com cerca de 2 mil homens. Portanto, temos aqui um comandante a liderar um golpe de Estado que tem forças equivalentes a metade do exército. E logo que ele dá esse golpe, vários comandantes militares, sobretudo da Força Aérea, juntaram-se a ele. Portanto, não há aqui cenários de prever uma inversão deste golpe, a semelhança daquele que aconteceu ou estava a decorrer na Turquia. Penso que eles já estão avançados, já anunciaram a criação de uma junta de salvação. Portanto, até aqui não há sinais de que a posição da União Africana possa surtir algum efeito, a menos que a União Africana anunciasse pacotes de sanções, anunciasse algumas penalizações, e não é isso que está a acontecer. Vimos os anteriores golpes que aconteceram. Passado algum tempo, os golpistas começaram a ser recebidos e a serem dados como os interlocutores legítimos dos seus respectivos Estados a nível internacional. Portanto, há aqui um histórico de que, tarde ou cedo, a União Africana terá de aceitar esses golpistas como os verdadeiros interlocutores daqui do Níger. Pois, mas José Gama, fala aqui de um pacote de sanções que a União Africana pudesse usar como seu escudo para a negociação, também para obrigar os militares a devolverem ou a tomarem uma posição contrária àquilo que já tomaram em termos de golpe de Estado. Mas que tipo de sanções é que a União Africana é capaz de aplicar? Pergunto isto porque, a nível do continente, não existem relações comerciais tão fortes que sanções, sobretudo a nível econômico e comercial, possam ter um impacto forte também na gestão do Níger, seja usando o antigo governo ou o novo governo. As sanções poderiam ser também no âmbito das restrições de viagens para os golpistas e suas famílias. A União Africana poderia anunciar que não os irá reconhecer como parceiros legítimos do povo do Níger. Poderia ser um pouco mais dura para com eles, mas a princípio estes tipos de sanções, sobretudo sanções no plano pessoal, que possam afetar os mesmos, sanções como a restrição das suas contas bancárias no exterior, mas isso a União Africana teria de começar já a fazer para desencorajar, porque na medida que o tempo passa, cada dia que o tempo que vai passando, os golpistas vão tomando outras decisões e também vão ganhando também mais apoios internos. Mas, como dizíamos, a possibilidade de um recuo
acho que já está fora mesmo de hipótese, e eu creio que a União Africana está a ter noção disso. Se nós olharmos aqui as posições que estão a tomar, estão a pedir a salvaguarda da integridade física do presidente deposto e também das suas famílias. Há poucas declarações aqui a apelar para que o presidente volte no seu exercício de funções e que a normalidade constitucional seja reposta. Há uma declaração do Cabo Verde, da Angola, nesse sentido, mas olharmos também a declaração do Tony Blanc, também é no sentido de pedir a salvaguarda da integridade do presidente. Portanto, eu penso que todos deveriam se juntar e ter posição dura para com os golpistas, para que no futuro não voltem a repetir atos desta natureza. Pois, Zé Gama, acha que há um futuro negro que se prevê para o Níger, caso os golpistas, como já diz, não recuem? Os cidadãos do Níger poderão ter um futuro incerto ou um futuro negro na gestão dos militares que são encabeçados pelo general Omar Abdurrahman Chiani? Bom, as declarações do general Chiani estão a ser muito cuidadosas. Ele tem estado a dizer que não quer golpe, não quer banho de sangue, tem estado a apelar para que ninguém ou nenhuma outra força reaja a este golpe. Portanto, vê-se aqui que ele tem estado a usar um discurso de tranquilidade, mas também, ao mesmo tempo, nota-se que no plano das relações e parcerias internacionais, vamos observar aqui uma transportação de parcerias, né? O Níger tem fortes relações com a antiga colónia, a França, mas agora aqui estamos a ver um outro parceiro, a Rússia, porque é a Rússia que tem várias empresas no setor energético no Níger, porque o Níger tem também petróleo, tem alguns minerais importantes que a Rússia precisa. E vimos também o líder do Wagner, logo que aconteceu esse golpe, há uma declaração a circular na qual lhe atribuem, que ele descreve esse golpe como uma ruptura com os antigos parceiros, que ele está praticamente a falar do Ocidente. Portanto, estamos a ver aqui um Níger também que a romper com os antigos parceiros tradicionais, o Ocidente, e a inclinar-se para a Rússia. Portanto, estamos numa fase inicial do golpe, tudo fica ainda numa incerteza. É um país enorme, num tamanho de 1,56 vezes maior que Moçambique, que também tem sofrido invasões terroristas. Portanto, fica-se aqui, em termos de segurança territorial, fica-se aqui num quadro de incertezas. Pois, Zé Gama, e por falar nesta questão de segurança, o general disse que este golpe é por conta de incoerência e ineficácia na gestão da segurança. E isto acontece num contexto em que o Níger é um dos países, como o Gama estava aqui a dizer, a parte de Mali e Burkina Faso, a terem ataques tanto dos grupos extremistas. Esta tomada por militares não vai fazer com que o país esteja a ser gerido apenas militarmente. E se assim for, quais são os grandes riscos que vê para o futuro, não só do Níger, como também de todos os outros países? Falei de Mali e Burkina Faso porque também passaram por um processo de golpes de Estado. Bom, é um golpe que está acontecendo numa área muito fértil também aos golpes, muito fértil também às invasões terroristas. O Níger, dentro do Níger atuam praticamente 3 grupos distintos terroristas: a Al-Qaeda, o Al-Shabaab, o Estado Islâmico, que também está aí presente. Tanto, como dizia, as declarações do líder golpista
dá a impressão que ele procura fazer uma transição tranquila. Eu penso que ele vai ser respeitado, porque ele não é um qualquer um, é um líder militar, prestigiado no país, formado numa academia do Senegal, já esteve a trabalhar na Alemanha como adido militar. Portanto, ele vai conseguir saber se impor. Embora que ele esteja a invocar várias razões para esses golpes, pelo menos já apareceram aqui 3 motivos. Ele diz que fala de corrupção, fala de insegurança, mas há outras vozes que atribuem, diziam que o presidente deposto queria exonerá-lo porque as relações entre os dois já não estavam boas. A dada altura o presidente convocava-lhe para reuniões, ele não se fazia presente, enviava o seu adjunto. Portanto, as relações deles estavam tensas. E devemos também lembrar aqui um dado, que é as forças republicanas, ou seja, a guarda presidencial no Níger, estão melhores preparadas que as Forças Armadas. Portanto, ele tem aqui um exército paralelo, podemos assim dizer, e poderá saber se impor durante esse período de transição, num quadro também de tranquilidade, porque ele é uma figura, embora discreta, mas bem aceite nas chefias militares. Por isso que eu penso que não estamos a ver aqui quadros de haver assim instabilidade ou algumas reações, porque logo que ele dá o golpe, vimos até dias depois o chefe da Força Aérea a aderir e praticamente a apoiar esta junta militar. Pois, Gama, eu já levantava aqui a questão do Mali e também do Burkina Faso, que também sofrem ataques terroristas, mas se percorrermos por todo o continente, vemos praticamente nos 4 cantos situações de golpes de Estado há menos de 10 anos. O que é que está a acontecer, na sua opinião, no continente africano para que isto esteja a acontecer com tanta frequência e praticamente com o mesmo estilo em termos de modus operandi? Bom, as pesquisas científicas mostram e indicam que o golpe inspira golpe. E nessas regiões, como são países muito férteis aos golpes, então, por vezes há um problema, os militares já não pensam numa outra solução e a solução encontrada é sempre golpes. Depois há a questão de que, a nível das Forças Armadas, nestes países, os seus exércitos, eles são quase todos eles semelhantes. Tem casos há situações em que um capitão é capaz de ter sob sua tutela um batalhão ou um grupo com cerca de 200, 300 soldados. E com um grupo destes, qualquer um pode dar o golpe de Estado. E depois há também a questão do próprio exército. Como dizia no início, o Níger, por exemplo, aqui em concreto, tem um exército que vai de 5 a 7 mil homens. É um número muito pequenino para um país com cerca de 22 milhões de habitantes. Portanto, estas zonas têm sido abaladas por estes casos. Se nós compararmos aqui a nossa zona da África Austral, dificilmente ocorrem aqui golpes de Estado. É uma área muito estável, porque os militares têm a mentalidade mais avançada, mais democrática, ou podemos assim dizer, republicanas, e também são muito aliadas ao poder político. Já nessas regiões do Saara é totalmente diferentes, e os generais, quando não estão alinhados com o presidente, procuram ou não estão a satisfazer os seus interesses, a solução encontrada é depor o presidente. E este presidente está no poder há pouco tempo, desde 2021, e esse general que o derrubou praticamente já tem um histórico de travar assim alguns golpes, algumas tentativas de golpes de Estados que ocorreram no país, mas desta vez ele, ao invés de travar, é ele próprio a fazer a cometer este ato. Pois, Zé Gama, temos o posicionamento, aliás, este posicionamento é o pivô para esta nossa conversa com Zé Gama, o fato
da União Africana ter dito que quer que em 15 dias seja restaurada a constitucionalidade no Níger e também que seja preservada a integridade física do presidente deposto e também da sua família. Mas, a nível individual dos países, como é que acha que os países africanos estão a receber esta ação, esta situação? Se o general Omar poderá ter espaço para que internacionalmente, a nível pelo menos de África, comece a trabalhar e ser reconhecido pelos Estados, não só pela União Africana, mas pelos Estados, enquanto novo líder do Níger? Bom, há aqui um dado também muito interessante. Até o momento, o presidente ainda não renunciou ao cargo. Estava a ser pressionado a renunciar e não fez. Penso que há aí alguma resistência. Agora, por parte dos países daqui da região, ou mesmo de África, muitos já estão a tomar as suas posições. A África do Sul condenou, está a pedir e diz que apoia a decisão da União Africana e da CEDEAO. O Cabo Verde também fez o mesmo, pediu até o restabelecimento da ordem constitucional e o melhor funcionamento das instituições. Angola também o fez. E até aqui há um desencontro de uma provável declaração de Moçambique. Moçambique que vive quase o mesmo problema de invasão terrorista que o Níger tem, mas até aqui não se verificou ainda nenhuma posição oficial. Era importante Moçambique mostrar também a sua solidariedade para com o presidente deposto e mostrar também que condena esses atos de golpes que têm estado a acontecer no norte da África e que também subscreve a posição da União Africana, na qual Moçambique faz parte e este é um Estado-membro. Pois, ora, só para finalizarmos, Zé Gama, só queria, a título provocativo mesmo, Moçambique é um Estado cuja política externa é de mais amigos e menos inimigos. E, pelo que vemos, pelo histórico, sempre que se vê Moçambique numa situação de ter de escolher um ou outro lado, põe-se na posição de neutralidade. E nesta situação, por exemplo, imagine que Moçambique tome o posicionamento, assuma publicamente o posicionamento da União Africana e não haja recuo. O general Omar entra também para restabelecer supostamente a segurança naquele país. Não seria, por exemplo, um aliado forte para um país como Moçambique, o general Omar, no combate ao terrorismo de que Moçambique tem estado a sofrer? Pois, olha, é uma boa provocação, seria também um aliado forte, independentemente disto, né? A forma como ele chega ao poder é que não deve ser aceito subscreve as posições da União Nós temos assistido que várias vezes até em Moçambique, quando há cenas de manifestações ou outros atos, o argumento é de tentativa de alteração à ordem. O que acontece aqui não difere muito. Este golpe de Estado foi uma alteração à ordem institucional e constitucional, portanto, Moçambique deveria condenar. Qualquer presidente que assumir a liderança do Níger poderá ser um aliado forte de Moçambique na luta contra o terrorismo. Pois, Zé Gama, quero agradecer por ter estado conosco a fazermos análise deste assunto. Espero vê-lo na próxima oportunidade. Obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,